Tier List dos apps de PS2. Esse vídeo é como o vídeo anterior, porém sobre apps, também conhecido como homebrews. Dessa vez temos aqui o nível supérfluo, que são aqueles que tem coisa muito específica, né? Não é para uso muito geral. Básico, importante, muito importante e essencial. Começando aqui pelo DKWDRV, que é uma alternativa ao Popstarter. Ambos são emuladores para PlayStation 2 que rodam jogos de PS1 e você pode carregar o jogo através do USB, ao invés de ser pelo CD. Eu vou colocar o DKWDRV como básico, porque esse emulador aqui ele está em fase beta, ele não tem a capacidade de reproduzir áudio de faixa de CD tipo XAA ou então qualquer outro tipo de áudio de música de fundo, por exemplo. Eu testei o Vigilante 8, o Vigilante 8 não reproduziu música, reproduziu o som do carro, não reproduziu o som das armas, reproduziu o efeito sonoro da interface gráfica, mas as músicas do jogo não reproduziu. Eu testei também o Sparrow 1, também não reproduziu a música de fundo, não reproduziu a música de fundo do menu, reproduziu somente a voz dele e os efeitos de quando ele anda e do fogo também. Então eu boto como básico porque, por mais que o Popstarter tenha suas limitações, como por exemplo alguns bugs e a necessidade de você converter arquivos para VCD, esse aqui não tem, ele funciona melhor, pelo menos na minha opinião, porque ele não tem problemas de reprodução de áudio. O próximo é o ESR. Eu vou colocar o ESR como supérfluo. Para quem não sabe, o ESR é um outro programa, só que você, ao invés de você reproduzir o jogo pela USB, pelo MX4SIO, pela conexão de rede, pelo HD interno, você reproduz o jogo pelo bom e velho DVD. É basicamente isso, um desbloqueio. Eu coloquei como supérfluo porque, primeiro, a maioria dos PS2 hoje em dia tem algum tipo de mod chip, tipo Matrix, ou então algum tipo de mod chip equivalente. Ou então, se você está nesse meio aqui de apps para PS2, você não vai querer jogar pelo DVD, né? Mas é para quem quer um uso bem específico mesmo, porque a pessoa instalou a PL justamente para não usar mais o DVD e criaram esse ESR aqui para quem tem o PS2 bloqueado ainda, né? Pelo incrível que pareça, tem alguns que ainda estão bloqueados. E ao invés de desbloquear o console pelo mod chip, desbloqueiam pelo tal de ESR. Outro motivo que eu coloquei como supérfluo é que você tem que dar patch na ISO para rodar SR. Porque não é só gravar o DVD do jogo e simplesmente colocar no console e rodar o SR. Você tem que dar patch na ISO para poder a Homebrew reconhecer o DVD pirata como um jogo válido, que é um exploit pelo DVD vídeo. O próximo app é o Memory Card Annihilator, ou aniquilador de memory card. Eu vou colocar como importante, quase básico, mas importante, porque nem todo mundo precisa, mas caso você precise, ele faz muita diferença, porque ele pode restaurar memory card que foi corrompido, memory card que não funciona. O próximo é o Mecapel. Esse aqui eu vou colocar como básico. Ele tem uma limitação de você poder rodar esse Homebrew somente em consoles do 75.000 para frente. Correção, eu disse 75.000, mas na verdade eu queria dizer 50.000. Porque a partir dos 50.000 que o novo Mechacon ficou vulnerável ao exploit, porque essa Homebrew funciona justamente com exploit, e eu confundi isso com o DKWDRV, porque é ele que é a partir dos 75.000. O Mechacon é a partir dos 50.000, você pode conferir no GitHub. Então tem que ser os 75.000 ou algum outro mais novo, tipo os 77.000, 79.000, 90.000, porque senão não pega. Esse aqui é autoexplicativo, né, pessoal? Esse aqui nem preciso de dizer, né? O logotipo tá cortado aqui, mas é o OPL. Claro que é essencial. Claro, cara, o foco aqui é o OPL, né? A principal intenção em você desbloquear o seu console por app é justamente poder rodar jogos pela USB, pelo MX4SIO, pela rede, pelo HD interno, seja lá o que for. A principal intenção é você rodar jogos sem precisar usar DVD ou CD. Essa é a principal. Essencial, nem preciso dizer muita coisa. Um próximo é o Popstarter. Eu vou colocar ele
como importante também. Não chega a ser muito importante porque ele... Nem todo mundo joga PS1, né? A pessoa geralmente põe emulador no PC ou então compra o console mesmo, mas assim, não parece ser muito comum. Eu não vou botar como muito importante porque, como eu falei, ele tem suas limitações, não são as mesmas do DKWDRV, mas mesmo assim, não é uma coisa, né, originalmente foi feita para rodar só um jogo só. E a comunidade modificou o Pop Starter para poder ter suporte para outros jogos. Mas ainda assim não é tão bom quanto parece não. O próximo app é o Launcher Elf. Muito importante, pessoal. Muito importante o Launcher Elf, porque sem ele não tem como instalar o OPL no seu memory card. A não ser se você tiver um adaptador de memory card para PC, você não vai poder instalar esse negócio no seu memory card, porque é através dele que você lê o memory card, que você visualiza, porque ele é um gerenciador de arquivos para o PS2 e com ele você faz outras coisas além disso, né? Você também pode, por exemplo, formatar o HD do PS2 para uma nova instalação de jogos, você pode copiar arquivos, mover, recortar, renomear, você pode criar VMC, você pode abrir o VMC e transferir arquivos do seu memory card de verdade para o VMC ou então vice-versa. Você pode fazer várias outras coisas além de apenas instalar o OPL. Próximo app é o GSM. Esse app aqui é para você alterar a resolução do PS2. Você pode colocar desde 240... Não, perdão. Você pode colocar desde 480p até 1080p. Só que assim, eu testei esse app há um tempo atrás, eu testei numa TV LED com cabo componente, coloquei 720p e cara, não foi muito bom não. O OPL travou, quando eu voltava pelo IGR ele não carregava o HD, ele deu uns problemas aí. Não chegou a danificar o console, eu acho pouco provável que isso aconteça, mas ele travou o OPL e travou também alguns jogos que eu testei esse modo. Eu coloquei o Crash Nitro Kart no modo progressivo, porque ele não tem modo progressivo nativo, e o Crash Nitro Kart travou. Eu vou colocar como supérfluo, não é essas coisas assim. Se você quer uma boa imagem, você pode, ou você compra um upscaler tipo GBS Control, ou então uma TV de tubo. Mesmo com cabo AV, a TV de tubo fica com uma imagem aceitável, pelo menos na minha opinião. Esse aqui é o Simple Media System, ou Sistema de Mídia Simples. Ele é um reprodutor de mídias para o seu PS2. Ele não tem muita coisa relacionada a jogo, mas é para você usar o PS2 como se fosse um PC, ou transformar, digamos assim, o seu PS2 no PS3, no que se refere à reprodução de arquivos, tipo vídeo, imagem. Tem imagem que você consegue abrir já no Launcher Elf, não precisa dele não, mas assim... Outros formatos de imagem, tipo PNG, JPEG, JPG, é para esse programa. Eu vou colocar como supérfluo porque geralmente a pessoa não usa o PS2 como um centro de entretenimento. Por mais que esse tenha sido o marketing da Sony no ano 2000, né, você tem um PS3, você tem um PS4, para quem quer algo muito específico mesmo no console. FreeMake Boot. Cara, FreeMake Boot, muito essencial, tá? Eu vou colocar como essencial. Se você tem Matrix ou então algum mod chip equivalente, você não precisa dele. É só você ligar o console e apertar R1 e ele vai diretamente na pasta boot do memory card e boot.elf. E se você nomear o OPL como boot.elf, ele vai entrar no OPL, e se você nomear o launcher.elf como boot.elf, ele também vai entrar no launcher.elf. Na verdade, teoricamente, né, ele vai abrir qualquer arquivo que tiver o nome boot.elf dentro da pasta boot do memory card 0, que é o da porta 1. Mas o FreeMake Boot é para quem quer uma interface gráfica, para quem quer um desbloqueio que não seja físico, né, um desbloqueio por programa, que lá na gringa é chamado de soft mod. É para isso aí. O FreeMake Boot, você desbloqueia o seu console sem precisar de mod chip. Claro que o FreeMake Boot tem suas alternativas, como Funtuna, Fortuna, enfim, tem outras alternativas que eu não vou colocar no vídeo porque é basicamente a mesma premissa, digamos assim, porém com outro nome.
O próximo app é o Neutrino. Geralmente eu não coloco alternativas aqui, mas eu vou colocar uma alternativa ao OPL porque ele não é só um clone, não é só um fork, não é só uma cópia, digamos assim, uma variante. É realmente uma coisa do zero. O Neutrino tem a vantagem de ser leve, não tem coisas rodando como plano de fundo. O OPL, por exemplo, tem coisas que você nem usa no OPL e mesmo assim ele tem ali e fica pesando no console. O Neutrino, eu testei alguns jogos, ele realmente, pelo incrível que pareça, ele tem um FPS mais rápido. Por mais que o Neutrino seja tipo OPL, eu vou colocar como muito importante. Eu não vou colocar ele como essencial, porque o Neutrino ele é leve, mas justamente por ele ser muito leve, ele não pode ser rodado por conta própria, ou seja, ele precisa de um lançador, ele precisa de uma interface gráfica, porque o OPL ele tem já uma interface gráfica, ele não precisa de algum tipo de junção, digamos assim. Neutrino não. Neutrino ele tem que ter o Shab Plus, ele tem que ter um que, se eu não me engano, se chama NHDDL. E tem que ter algum tipo de interface, tá? Ele vem sem interface gráfica, ele não pode ser rodado por conta própria. Ele não é aberto por conta própria. O último app é o Apollo Save Tool. Esse aqui é para você editar seus saves e também outras coisas além só disso. Isso aqui é para você editar seus saves, converter formatos e também mover, copiar, colar, recortar ou qualquer outro tipo de operação. Eu vou colocar ele como importante, não seja ser básico porque ele é muito robusto. Para ser básico, se você, por exemplo, quiser pegar o save do emulador e passar para o PS2 ou vice-versa, ele serve. Ele é muito útil para quem tem emulador e joga no console e no emulador ao mesmo tempo e quer transferir o save do emulador para o console ou vice-versa. Ele é muito útil para isso porque ele converte arquivos de um formato para o outro. Não é só mover igual o Launcher faz. Ele realmente é uma ferramenta especializada em arquivos, em gerenciar saves de jogos. E é isso, pessoal. Eu não coloquei tudo aqui porque a lista ficaria muito longa, o vídeo ficaria muito longo. Tem apps que foram descontinuados, tem apps que ainda estão em fase beta, tem apps que estão... são coisas muito específicas também. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo de iceberg sobre esses apps, dos mais comuns até os mais desconhecidos. Deixe seus comentários.